Meus irmãos, nós estamos avançando aí no nosso estudo sobre a história dos avivamentos, reforma protestante. Nós já tivemos aqui a pré-reforma, reforma, e tivemos também na semana passada um pouco sobre a continuidade da reforma através de Zwinglio e de Calvino. E hoje nós iremos avançar um pouco mais no tempo, cada vez mais próximos do nosso tempo, vendo como cada movimento trouxe desdobramentos e trouxe resultados. Mas também é importante destacar que um avivamento ele pode vir, fazer uma obra, mas se ele não for alimentado, se não tiver continuidade depois, ele pode se perder, como em muitas situações. Então a gente vai ver aqui hoje novos movimentos que Deus vai trazendo, avivamentos, e que cada avivamento tem as suas características. E ele vai trazendo sempre um pouco mais, acrescentando um pouco mais ao povo de Deus, à igreja, para que cada vez ela fique mais próxima do que deveria ser. Lembre-se que eu já disse para vocês, quando a igreja cristã se perdeu, lá para o ano 300 e pouco, ela começou a se unir ao Estado e depois ela foi se perdendo, mas não foi de uma vez. Novos princípios, novos dogmas da igreja foram sendo introduzidos, a igreja cada vez se afastava mais, não foi tudo de uma vez, levou séculos, levou mais de 1000 anos, a igreja foi se afastando dos valores da palavra e trazendo sofrimento para o povo. Porque quando a igreja sai da palavra, o povo sofre. Porque o que liberta as pessoas e transforma é a aplicação do conhecimento da verdade. Não só saber a verdade, mas aplicá-la para que ela seja colocada em prática, Não só o conhecimento, mas a prática dessa verdade. E a igreja se perdeu. E agora a igreja começa a retornar. Como eu disse para vocês, cerca de mais de 1000 anos, a igreja se perdendo. Então agora Deus começa a trazer a igreja de volta. Não consegue trazer tudo de uma vez, porque as pessoas mantêm muitas tradições, então quebra-se uma, quebra-se outra, vem trazendo melhorias num processo. Então a gente já teve a pré-reforma, reforma, depois vimos na semana passada Zwinglio e Calvino trazendo transformação para a Suíça, transformação social, Bíblia para a língua, as pessoas começam a seguir os valores, educação para as pessoas que não têm educação, quando eu falo educação no sentido de saber ler, escrever, conhecimento. E agora vamos ver um pouco mais à frente o avanço da reforma, desses avivamentos que vão acrescentar um pouco mais de coisas ao que nós já vimos aqui. Ok? Vamos lá então. Avivamento pietista e avivamento morável. Então são dois avivamentos diferentes, um seguido do outro, tá? Senão a gente demoraria muito para contar todas as histórias. Então eu coloquei 2 histórias numa lição hoje, porque nós temos outros movimentos para falar também, senão a gente ficaria muito tempo só contando as histórias, tá? Vamos lá, então. Avivamento pietista. O pietismo surgiu no final do século XVII, dentro do luteranismo alemão, como uma reação contra a frieza espiritual e o formalismo religioso que marcaram a igreja após a reforma. Seu iniciador foi Philip Jacob Spener, que em 1675 publicou a obra Pia Desideria, Desejos Piedosos, propondo uma renovação prática da fé. Então aqui nós temos, no final do século XVII, aqui tem uma data de uma obra que foi publicada em 1675. Só para conhecimento, a gente estuda isso na escola, mas talvez nem todo mundo lembre.
Então sempre fala assim, quando fala século 17, por exemplo, está falando de 1601 até 1700. Sempre assim. Então fala século 17, a gente pensa 1700 alguma coisa. Não. Século 17, 1601 a 1700. Século 18, entendeu? Aí vai 1701 a 1700, a 1800. Então, nós estamos no século 21, mais um ano de 2025. Século 20, 1900 e alguma coisa. Tá? Então, sempre parece que está na frente, mas é a maneira como se escreve, como se fala sobre período de história. Tá? Então, século, aqui nós vemos século 17, mas o movimento a partir de 1675. Tá bom? Então, irmãos, qual era a realidade da igreja? Então, agora nós temos a igreja chamada luterana. Que igreja é a igreja luterana? A igreja luterana é a igreja que tem a base que veio de quem? Martinho Lutero, que é o pai da reforma protestante. Conseguiu sair da idolatria, da venda de indulgências, agora a salvação é pela fé, agora o povo começa a ter acesso à palavra, na sua própria língua. Tudo isso foram progressos. Nós estamos falando agora de um avivamento. Agora voltamos para a Alemanha. Só que a igreja avançou em algumas coisas, mas ela continuava sendo uma igreja fria. Não havia vida ali. Então as pessoas iam, ouviam, estudavam, mas aquilo era acesso ao conhecimento, que era bom, mas não havia o quê? Muitas ações das pessoas. Então, eles já não eram mais católicos, já não eram mais idólatras, já não criam na salvação por pertencer à igreja católica, agora criam na salvação pela fé. Uma grande parte desse povo agora sabia ler e também tinha acesso à Bíblia em alemão. Tudo isso é progresso da reforma. Como eu falei para vocês, as coisas vêm em camadas. Mas a igreja estava fria. Estava o quê? Fria. Como diz aqui, ó, frieza espiritual e formalismo religioso. O que é um formalismo religioso? É a maneira como é feito o culto é tudo muito repetitivo, de uma forma muito formal, não há uma entrega, uma liberdade para as pessoas se expressarem diante de Deus. Quer dizer, eles continuavam tendo aquele formalismo que tinha na Igreja Católica. Quer dizer, a Igreja Católica, até hoje, na maioria dos lugares, ela mantém um formalismo. Quer dizer, as coisas são feitas sempre do mesmo jeito, da mesma maneira, ninguém pode mudar nada. Lógico que tem exceções nos nossos dias. Nós temos um movimento carismático, alguns padres assim mais para frente, não é assim não? Mas a base continua sendo formal. Então, naquela época, a igreja, mesmo sendo uma igreja já não católica, ela mantinha um formalismo religioso. Tudo tinha que ser feito igualzinho, do mesmo jeito, seguindo tudo certinho. Não havia liberdade para o espírito. Não havia liberdade de expressão, liberdade do espírito. Então, isso também prendia um pouco a igreja. E agora vem um movimento que vai começar a mexer um pouco nisso também. Agora, o que vai acontecer? Vamos lá, segundo parágrafo. Entre as principais ênfases estavam a leitura da Bíblia em grupos pequenos. Então, agora deixou de ter acesso somente à Bíblia quando se tinham reuniões. Agora, havia, com esse avivamento, qual que o avivamento trouxe? Agora as pessoas se reuniam para ler a Bíblia. Pastor, não lia a Bíblia na igreja? Lia. Só que agora as pessoas se reuniam para ler a Bíblia. Ali é um espaço não só para ler, mas para conversar, para discutir, para passar conhecimento. Você percebe o quê? Que há o quê? Um avanço. Há um avanço. Há uma melhoria. São pequenos avanços, como eu falei para vocês. Mas todo avanço vai acrescentando. É como você construir uma casa. É tijolo sobre tijolo. Vai colocando, vai colocando. Vai colocando, chega uma hora que a casa se completa. Não é uma parede inteira, mas é parte a parte. É isso que os avivamentos trazem. Então, aqui, ó.
A importância da conversão pessoal. Por que a conversão pessoal? Porque muitas vezes estava ligado à religiosidade, à liturgia, de fazer parte, de ser batizado quando criança, e fazer parte de uma estrutura sem como que eu posso dizer? Sem uma decisão mais consciente, mais clara, a necessidade realmente não só de frequentar uma igreja, mas de uma transformação pessoal. Aqui diz também, a vivência prática da fé. O que é a vivência prática? Não é só conhecer sobre fé, mas agora é viver pela fé. Viver com os princípios da fé. Aplicar a fé nos princípios da vida. Porque até então, com a reforma protestante, trouxe a salvação pela fé. Pastor, mas isso já não é fé? É, mas é uma fé para salvação. É algo que não se vê. Quando a gente é salvo, vê alguma coisa? Não. Você vê alguma coisa? Você faz uma oração e entrega a vida para Jesus. Você vê alguma coisa? A salvação acontece? Claro, é pela fé. Fé que Jesus é o Salvador, enfim. Mas não havia uma coisa mais visível. Agora, há uma experiência de fé. Você começa a aplicar a fé para o seu dia a dia, para as decisões da vida, e não a fé só para a salvação. Então você percebe que já vai avançando, já vai melhorando. Para nós parece uma coisa mais simples do mundo. Mas para eles, irmãos, que viveram mais de 1000 anos presos a uma fé errada, a uma fé na instituição, né? A uma fé de estar presente, repetir rituais religiosos para mudar a cabeça, é difícil. A gente tem dificuldade com algumas coisas. De vez em quando eu falo umas coisas, eu olho para a cara de vocês. Eu sei que vocês estão com dificuldade de assimilar o que eu estou falando. E não é porque não entendeu. É porque você aprendeu, talvez, durante muito tempo uma coisa, a gente fala diferente, Vocês acham que eu não observo isso, irmão? Eu observo. Eu não falo muito, mas eu observo. Né? Às vezes, alguma coisa que a gente fala, a pessoa vira para o outro e faz um comentário. Eu já sei mais ou menos. Eu não adivinho nada, tá? Eu também não sou pessoa que tem uma visão de raio-x, não sei o que vocês estão pensando, mas a experiência da gente faz a gente entender, pelo menos, para onde está indo a conversa. Né? Então imagine, e nós estamos falando da nossa igreja, do campo aqui, do Brás, que, sei lá, tem 40 anos. Agora imagine a coisa com mais de 1000 anos. Por gerações vindo. Você não consegue mudar tudo de uma vez. Então, são pequenas mudanças, mas como eu falei, está se construindo uma casa, tijolo a tijolo, mas já vai melhorando, certo? Vamos lá então, continuando aqui. A vivência prática da fé, a centralidade da oração. Aqui, outra coisa. A centralidade da oração, quer dizer, eles começam a colocar a oração como algo extremamente importante. O que você traz para o centro significa que é importante. O que você afasta não é importante. Trazendo oração para o centro, quer dizer, mostrando que agora eles precisam orar. Não só repetir coisas, mas agora eles precisam orar. Não o pastor somente orar por eles, mas eles precisam orar também. Continuando aqui. E da santidade de vida. Por que santidade de vida? Porque recebe-se a salvação pela fé, mas agora eu estou salvo, o importante é estar salvo. E aí, a vida aqui no dia a dia continua a mesma. Agora já começa a ter uma pequena ênfase na santidade. Vai ter um movimento que vai pegar pesado na santidade mais para frente. Mas aqui já há um pequeno progresso. Agora você vê a lista de coisas que são acrescentadas. Vários tijolos são acrescentados aqui nessa nossa reconstrução da igreja nos padrões da igreja primitiva. Está longe da igreja primitiva, tá? Mas já também não está tão ruim como estava no tempo da igreja católica. Então a gente vê aqui, leitura da Bíblia em grupos pequenos,
A importância da conversão pessoal, a vivência prática da fé, a centralidade da oração e da santidade de vida. Então agora estão colocando como base a oração e a santidade de vida. Vamos lá. Os pietistas criticavam uma religião meramente, o quê? Intelectual. Falar de religião. Está na mente, está no intelecto. Eles começaram a criticar, porque a religião não é só para se pensar nela, ter o processo religioso na mente, é para ser o quê? Praticado. Né? E defendiam um cristianismo ativo, não só dizer que é cristão, mas viver como cristão. Voltado para o serviço e para a transformação moral do indivíduo e da sociedade. Então você vê agora que eles também não têm só mudança neles. Tem mudanças nas suas atitudes, antes era mais interior. Agora mudança no seu jeito, na sua vida, em algumas ações da sua parte. Agora também eles voltam-se para o serviço. Quando eu falo para o serviço, significa servir os irmãos. Quando eu falo o serviço aqui, está conectado a servir os irmãos, a servir a igreja. Por que isso, irmãos? Porque na tradição católica existia sacerdotes e um clero, né, ligado a trabalhar para os crentes, para os membros da igreja católica, sentar e ouvir. Essa era a estrutura. Agora já começa um pequeno movimento em que os crentes começam a servir os outros com aquilo que Deus lhes deu. Então, você percebe que já tem mais progresso? Já vai progredindo mais. Não parece muito para nós, mas para eles isso foi uma grande transformação. Por isso que é chamado um avivamento. Aqui diz, e para a transformação moral do indivíduo e da sociedade. Agora, a transformação não é só dentro. Na moral, o jeito de olhar a vida, o respeito, a santificação, e também começa a refletir na sociedade. Lembra que eu falo para vocês, irmãos? Eu estou avivado, eu estou cheio do fogo, estou cheio da unção. O que vem depois? Você vai ver que os avivamentos sempre têm alguma mudança que está além do que eu sinto. Nós vivemos muito hoje uma geração que quer sentir, que quer ter uma experiência sobrenatural de sentir algo. É o fogo, é a unção, né? É o avivamento, e eu sinto, eu vou no culto, e eu choro, eu levanto a mão, eu pulo, eu danço. Maravilha, isso não tem nada errado nisso. Mas a gente não pode viver só de experiência pessoal. Sentir e depois a nossa vida continua a mesma coisa. A prova de que há um avivamento verdadeiro, que o Espírito Santo nos visitou e não foi somente emoção da nossa parte, é que depois vem a transformação na nossa vida. Transformação moral, pessoal, alguma coisa muda em mim, minhas atitudes, o meu jeito. O ambiente onde eu estou, eu tenho atitudes diferentes. Então, como um crente ativo, o ambiente onde eu estou começa a mudar. Pequenos gestos começam a mudar. Na minha família, o jeito que eu tratava é diferente. As coisas que eu falava já não falo mais. Então, não é de um dia para o outro, irmãos. Isso é um processo. Domingo agora eu falei sobre hábitos, quando eu falei dos frutos do Espírito. Deus vai trabalhando em nós. A gente passa uma vida fazendo certas coisas e não vai baixar o Espírito Santo em você, incorporar o Espírito Santo em você, e aí você vai ficar santo. Não. O Espírito Santo vai começar a direcionar você e vai ter aquela pequena guerra entre a sua velha natureza e a nova natureza, e você vai num processo permitindo que o Espírito Santo, com a palavra, com a oração, e aí você vai entrando num processo de transformação. Mas toda vez que você é tocado pelo Espírito, alguma coisa muda em você. Sempre. Se não, foi só momentâneo, passageiro, geralmente ligado a sensações e emoções. Por isso que eu digo que o mundo hoje está vivendo muito de emoções. É mais emoção, mais emoção, mais emoção.
é a droga das emoções. É o que o organismo sente, a experiência que eu sinto, que passa dentro de mim, o arrepio, o fogo, sei lá, a vontade de gritar, a alegria, o choro, uma sensação de paz, são sensações. Não, tem alguma coisa errada nisso, pastor? Não. Mas o avivamento não é para produzir isso. E como seres humanos, nós temos isso. Não está errado. Mas o objetivo do Espírito não é produzir sensações, é produzir transformação. Então, se não há transformação, sensações não servem para nada. Se você for num evento, você pode ter sensações com músicas que mexem com você. Se a pessoa tomar uma cachaça, ela vai ter sensações. Se ela usar uma droga, ela vai ter sensações. Se ela tomar certos remédios, ela vai ter sensações. Se ela se relacionar sexualmente com alguém, tiver um relacionamento, um namoro, ela vai ter sensações. Então, nós temos várias formas de ter sensação. O problema é que hoje estão tentando viver uma vida religiosa só com sensações e não com conversão e transformação. Esse é o problema. Não é ter sensações. O problema é que o caminho está errado. As pessoas não estão buscando a Deus, estão buscando sensações. É como se fosse uma droga religiosa. É mais emoção, uma pregação que me toque, uma pregação que fale comigo. Quando a pessoa fala uma pregação que fale comigo, ela quer dizer que fale alguma coisa que ela gostaria de ouvir. Não é que fale comigo, que Deus quer falar comigo o que Ele quer falar de verdade. É aquilo que eu gostaria de ouvir que Deus está falando para mim. Vai dar tudo certo, você vai vencer, vai funcionar, mas não tem mudança de vida. Lembre-se, eu falo isso para vocês muito, guardem isso. Toda vez que você encontrar um texto bíblico com uma promessa, procure no texto completo, no contexto. Ali há uma condição, há um nível de compromisso. Eu tenho que começar a fazer algo ou devo deixar algo de lado para que eu possa viver essa promessa que se cumpra. Eu desafio você a encontrar um texto na Bíblia de promessa que não esteja vinculado a algum nível de compromisso. Então, pregações motivacionais é o coach gospel. Repete comigo, eu vou vencer, vai dar tudo certo. Tem alguma coisa errada, pastor? Não. O problema é você vencer pela força da sua mente, sem uma mudança de vida, sem mudança de hábitos, sem conversão. Isso é fria, moço. É fria. O diabo está do outro lado batendo pau. Parece evangelho, mas não é evangelho. É um evangelho falsificado. Evangelho, irmãos, a palavra, ela fere. Ela fere para depois curar. Ela é uma espada penetrante. Você vem, é paulada. Mas vem para ferir, para tirar o mal e para depois curar. Mas é um processo. Então, você vai perceber aqui, o que marca um avivamento? São os resultados daquilo. Nas pessoas, na igreja, e também reflete sobre a sociedade. Sempre. Alguma coisa muda naquele ambiente, naquela cidade, naquele bairro, naquele ambiente, alguma coisa começa a acontecer. Né? Começa mudanças na minha casa, na minha família, meu ambiente de trabalho agora é diferente, alguma coisa está acontecendo. Por quê? Porque agora realmente eu estou vivendo um toque do Espírito. De verdade. Não é uma emoção que parece espiritual. É o toque do Espírito. Tá? Continuando aqui. O movimento se espalhou pela Alemanha, especialmente por meio de August Hermann Frank, que fundou centros de educação, orfanatos e hospitais em Heil. Dessa forma, o pietismo não apenas renovou a vida devocional dos cristãos, mas também teve um forte impacto social, promovendo assistência aos pobres e a difusão missionária. Então agora você vê o resultado que está fora, né? Teve o quê? Renovou a vida devocional dos crentes, agora aumentou o nível de relacionamento dos crentes com Deus, através da leitura, da oração, da fé prática, enfim, né? Mudanças.
Forte impacto social, porque agora os crentes também servem, né? E aqui diz, promovendo assistência aos pobres e a difusão o quê? Missionária. Agora eles começam a se preocupar com outros que estão mais distantes. Como é que essa bênção, como é que essa transformação que chegou em nós vai chegar em outras pessoas que lá estão sofrendo? Porque um avivamento em que as pessoas estão centradas em si mesmas não é avivamento. O avivamento, as pessoas estão centradas em Deus. E uma das marcas do avivamento é Deus transforma os crentes e os crentes transformam a sociedade com ações na sociedade e também com a paixão por almas e por vidas. Sempre que há avivamento, há a salvação de muitas almas. Começa com a mudança na igreja e ela se estende para fora da igreja. Há um lugar onde crente fica massageando o ego do outro. É muito unção, é muito fogo, é muito poder, é um avivamento. Não, não é avivamento. Não é. Porque o avivamento vai trazer sempre o sentimento. Eu estou bem aqui, mas meu irmão lá fora está indo para o inferno. Eu preciso fazer alguma coisa também. Porque esse é o sentimento do coração de Deus. Já falei para vocês. Quando Isaías era um profeta, quando ele teve um encontro com o Senhor, com a glória do Senhor, Deus o purificou dos seus pecados, né? O anjo tocou nele com a brasa. A primeira coisa que ele conseguiu ouvir foi o quê? O clamor do Senhor. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Qual foi a resposta de Isaías? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele falou assim, Senhor, eu vou orar para o Senhor mandar mensageiros para pregar para aquelas pessoas. Não, eis-me aqui. Eu vou. Então você percebe que avivamento traz transformação. Começa de dentro e vai para fora. Mas tem que haver transformação. Dentro e fora. Se não houver transformação, não é avivamento. Continuando aqui. O pietismo deixou marcas duradouras no protestantismo, inspirando futuros avivamentos e contribuindo para o nascimento do movimento missionário moderno. Então aqui está bem resumido, a história é bem mais, com mais detalhes, mas como eu falei para vocês, eu precisava contar hoje essas duas partes, por causa da questão de tempo, tá bom? Vamos lá para o nosso segundo movimento, segundo avivamento de hoje, o avivamento morávio. O avivamento morávio floresceu no início do século XVIII. Então você percebe que ele é um avivamento que vai acontecer um pouco depois desse avivamento pietista, tá? Ligado aos descendentes dos irmãos boêmios, um grupo de tradição reformada originado do século XV, perseguido na Europa Central. Muitos encontraram refúgio nas terras de Conde Nicolaus von Zinzendorf, na Saxônia, Alemanha, onde fundaram a comunidade de Helmut em 1722. Vamos lá então. Avivamento morávio, tá? Floresceu no início do século XVIII, ligada aos descendentes dos irmãos boêmios. Vamos entender. Quando fala boêmio, o pessoal já pensa da boemia, do pessoal. Mas aqui no Brasil, o termo da boemia está ligado ao hábito da bebida. Por quê, irmãos? Porque essa região é a região da Alemanha, onde se produzia muita bebida. Né? Então, aqui no Brasil, quando fala boêmios, a pessoa já pensa em quem, né? Quem gosta da noite, tomar um goró, assim não. Tá? Então fala os irmãos boêmios, fala assim, ô pastor, que avivamento foi esse, pastor? Não, mano, não foi esse avivamento não, do cara ficar alegrinho de tomar uma cervejinha não, viu? Nada a ver. É a região chamada Boêmia, tá? Boêmia, uma região, tá? Da Alemanha. Continuando aqui. Um grupo de tradição reformada originado do século XV, perseguido na Europa Central.
Então esse grupo já é um grupo reformado, quer dizer, já vem da base de Martinho Lutero, mas ele foi perseguido na Europa Central. Então muitos encontraram refúgio nas terras do conde Zinzendorf, na Saxônia, que também era uma parte da Alemanha de hoje. Então a Alemanha ela é feita de várias áreas, né? E eles vieram da região da Boêmia e agora vêm para a Saxônia, onde receberam um apoio do conde, que é um cristão devoto, fiel, que vai acolher esse povo. Aqui diz, onde fundaram a comunidade de Hermut em 1722. Irmãos, isso era muito comum. Quando as pessoas começavam a professar uma nova fé, uma fé avivada, uma fé reformada, uma fé transformadora, entrava em conflito com o estilo de vida do povo em geral, de tradição católica. Então, irmãos, eles começaram a ser perseguidos. Eu nem cheguei a comentar aqui com vocês, porque não era o nosso assunto aqui. Um pouco depois da Reforma Protestante, a Igreja Católica lançou um movimento chamado Contra-Reforma. Essa Contra-Reforma tentou convencer as pessoas que a Igreja Católica era boa, que era correta. Teve pequenas mudanças na Igreja Católica, mas era mais para impressionar as pessoas do que mudanças de verdade. E eles perseguiram, houve até muitos atritos, muitas mortes entre o grupo dos católicos, o grupo também ligado a Calvino. Então, muitas pessoas atribuem muitas mortes ao grupo de Calvino, né? Mortes assim, porque havia embates físicos, guerras de verdade, guerra não era guerra espiritual não, de oração não, era guerra de verdade, de matar pessoas de verdade. Então, durante a Contra-Reforma teve algumas coisas, algumas perseguições, prisões, condenações, tentaram desfazer o que Martinho Lutero tinha feito, mas não deu certo. Mas em algumas regiões da Europa, os reformados, como é o termo, né, os protestantes eram perseguidos. E esse grupo aqui saiu dessa região e veio para a Saxônia, e ali eles acharam um apoio, porque esse conde, que era dono de terras, permitiu que eles fundassem ali uma comunidade e ficassem juntos ali, né? Eles tiveram que sair de onde estavam por causa da perseguição e receberam acolhimento nas terras do conde Zinzendorf. Tá bom? Aqui, vamos entender isso aqui um pouco mais. A princípio, havia divisões internas entre os refugiados. Que está falando dos refugiados, falando desses crentes, né? Reformados, protestantes. Mas em 13 de agosto de 1727, está quase no dia, né? 13 de agosto. O pessoal diz que 13 de agosto é um dia perigoso, somente quando cai na sexta-feira, né? Diz que agosto é um mês perigoso. Eu não sei porquê, eu nasci em agosto, não vejo nada de perigoso, né? 13 de agosto, né? Passamos uns dias, né, de 13 de agosto, já está quase completando aqui, ó. Quanto? Quase 300 anos disso, né? Ocorreu um poderoso derramamento espiritual durante a ceia do Senhor, né? Agora eles têm ceia do Senhor, né, irmãos? Antigamente não tinha, né? Era o padre tomando vinho e eles comendo um biscoitinho sem gosto de nada. Minha mãe conta, quando eu era bem pequeno, eu não lembro disso. Tinha uma vizinha lá, que minha mãe trabalhava, fazia um servicinho lá para ela de arrematar costura. Essa mulher era costureira, a dona Didi. Ela gostava muito de mim, me levava na casa dela, ficava lá com ela, numa rua que a gente morava em Sorocaba. E essa mulher era muito católica, e um dia ela me levou na igreja católica, eu não lembro disso. E aí toda a missa, vocês sabem, né? Faz a fila e vai lá pegar a hóstia. Aí disse que eu cheguei em casa, minha mãe perguntou, e aí? Aí, filho, você gostou de lá? Eu falei, não gostei. Falei, por quê? Porque o padre deu um comprimidão para todo mundo e não deu para mim. Comprimidão, a hóstia.
Deu comidão para todo mundo e para mim não deu. Criança, de repente, achava que era gostoso, né? Porque não tem gosto. Parece isopor, vocês já viram aquilo? Parece que não tem gosto de nada, gente. Misericórdia. Vamos lá, voltando aqui para o assunto. Então, agora, em 13 de agosto de 1727, eles estão participando da ceia do Senhor, né? E há o quê? Há um derramamento espiritual no dia da ceia, unindo a comunidade em profunda devoção. Esse marco é considerado o nascimento do avivamento morável. Então, durante uma reunião, eles tinham muitos problemas entre eles, entendimentos, divisões dentro do grupo. Coisa que talvez fosse difícil de resolver. Mas um dia de ceia do Senhor, Deus derramou seu Espírito e mudou o coração das pessoas. Fala amém, irmãos? É Deus fazendo a obra, né, irmãos? Como diz o povo, é Deus purinho, né? Deus mudou, né? As pessoas foram transformadas, as diferenças caíram e o povo foi despertado e aí foi considerado o nascimento, né? O marco considerado do nascimento do avivamento morável. Vamos lá, continuando. Uma das principais características foi a intensa vida de oração. Agora você percebe que o nível está subindo de novo. A gente viu que nesse movimento, que também era na Alemanha, o pessoal começou a trazer a oração para o centro. Começou a ter um pouco de oração pessoal. Agora você vê o quê? Intensa vida de oração. Quando fala intensa, quer dizer, as pessoas oravam bastante. No outro avivamento que veio antes, o povo começou a orar, porque antes eles não oravam. Repetiam uma liturgia, uma repetição de rituais, sem mudar. Começaram a trazer oração para o centro. A gente viu isso agora há pouco. Agora, há um progresso, quer dizer, o nível está subindo. Intensa vida de oração. Logo após esse avivamento, iniciou-se uma vigília ininterrupta de oração que durou mais de 100 anos, com membros da comunidade se revezando em turnos. Irmãos, já pensou um negócio desse? Uma vigília com mais de 100 anos de oração. Imagine as mudanças do mundo espiritual que trouxeram. Imagine o poder disso, da perseverança disso. Transformações sociais, transformações políticas, religiosas, preparando o caminho para o que Deus ia fazer. Sempre o que vem antes, ele tem um progresso, mas ele não tem todo o progresso. Mas ele prepara o caminho para o novo progresso. É sempre assim. Aquilo não acaba nele. Ele abre o caminho para algo maior. Nem sempre ele vai viver algo tão grandioso, mas ele já vai abrir um caminho. Sempre os que fazem segundo a vontade de Deus produzem algo. Às vezes a gente não consegue ver tudo que Deus vai fazer, mas a gente planta alguma coisa que a próxima geração vai colher. Mas alguma coisa foi feita, porque em algum momento alguém tem que plantar. Você quer colher castanha? Se você for plantar a castanha, você não vai colher. E depende do tipo de castanha, leva 100 anos para começar a dar fruto. Alguém teve que plantar primeiro. A castanha que você come hoje, alguém que provavelmente já morreu, plantou a castanha. Para a próxima geração, a gente tem que plantar a castanha. Entenderam? Então tem coisas que você vê. Mas uma boa parte do que você vê hoje, é alguém plantou antes de você. E você está colhendo o que ele plantou. Só que a gente também não pode ser consumista, comer tudo que os outros plantaram para nós e não plantar nada para a próxima geração. O que nós vamos deixar para a próxima geração? O que nós estamos plantando hoje para a próxima geração? Talvez Jesus volte ainda, com a gente ainda aqui vivo. Talvez não. Talvez não. Talvez a próxima geração. Mas eles vão estar preparados para quando Jesus voltar? O que a gente está deixando para eles? Bons exemplos? Uma vida abençoada, oração,
uma herança espiritual que nós estamos deixando para eles. Como eu falei para vocês, estamos vivendo uma época em que a igreja está, somente no Brasil, é uma igreja muito emocionada e pouco avivada de verdade. É muita emoção e pouca unção. Porque emoção não é unção, tá? Ela pode até parecer unção, mas não é unção. A unção, pastor, pode trazer emoção? Com certeza. Mas emoção não traz unção. Tá? Emoção não traz unção. Agora, unção traz emoção. Então, se Deus é derramado na vida das pessoas, elas vão ter respostas emocionais. Vão chorar, vão pular, vão gritar. Nada de errado quanto a isso. Mas só pular e gritar e chorar não quer dizer que é Deus que está ali. Pode ser emoção. Se falar as palavras certas, se fizer o discurso correto, que emociona as pessoas, se fale as coisas que as pessoas gostariam de ouvir, elas vão se emocionar. E vai produzir um ambiente que parece ser espiritual. Porque cita o nome de Jesus como se fosse uma chave mágica. Não é? Quando a gente era criança, a gente ouvia muitas histórias de palavras mágicas, não é assim, não? É alakazam, não é isso? Pilim-pim-pim. Pilim-pim-pim é a versão tupiniquim, né, brasileira, que é o pilim-pim-pim. O pó de pilim-pim-pim, não é isso? É, ao alakazam, a história do abre-te sésamo, não é isso, não? Palavras mágicas que abrem ambientes. E aí a pessoa colocou o nome de Jesus como se fosse uma palavra mágica. Irmãos, o nome de Jesus não é uma palavra mágica. Para usar o nome de Jesus tem que ter autoridade no mundo espiritual. Os filhos do sacerdote Seva usaram o nome de Jesus. 7 filhos do sacerdote usaram o nome de Jesus, mas eles não tinham autoridade no mundo espiritual. O demônio ficou endemoniado, deu a surra neles, dos 7, arrancou a roupa, eles fugiram pelado, e o demônio falou: eu conheço, sei quem é Paulo e conheço Jesus. E vocês são quem? Porque eles tentaram expulsar os demônios assim: sai demônio em nome de Jesus a quem Paulo prega. Não colou. Não colou. Tá? Então o nome de Jesus não é palavra mágica. Tem gente repetindo na internet, gente que nem é crente, falando o sangue de Jesus tem poder. Não, o sangue de Jesus tem poder. Mas não é desse jeito assim, não. Tá amarrado, não é assim, não? Eu rejeito. Só palavra... Não funciona. Então, avivamento verdadeiro, ele vai trazer transformação no ambiente, tá? Vamos lá. Iniciou-se uma vigília ininterrupta de oração que durou mais de 100 anos, com membros da comunidade se revezando em turnos. Além disso, os morávios tornaram-se pioneiros em missões transculturais. O que é a missão transcultural? É a missão que vai para uma outra cultura, geralmente para outro país, tá? Ainda no século XVIII, enviaram missionários para regiões como Caribe, Groenlândia, África e América do Norte, muitas vezes em condições de extrema dificuldade. Então agora você vê o quê? Que já agora subiu o nível. Agora não é só oração, agora é oração intensa. Agora uma vigília que as pessoas se revezavam por mais de 100 anos. Vigília de oração. Agora há mudanças. Agora eles são despertados para missões fora de onde eles estão. Eles não pensam só neles. Agora eles pensam nos outros perdidos. E enviam missionários para vários lugares, levando a mensagem do Senhor. Então, irmãos, agora eles já são os que fazem as primeiras missões. Agora não só se contentam em ter o evangelho e a bênção para eles. Agora eles preparam pessoas e enviam
para que em outros lugares, outros países, lugares distantes, lugares com muitas dificuldades, possam ouvir a palavra de Deus. Agora eles começam a semear em outros territórios. Então você percebe o quê? Que há um avanço, muita oração, oração intensa, vigílias de oração, mudança nas pessoas, e aí vai resultar. Lembra que eu falei? Quando você tem uma experiência com Deus, um encontro com Deus, a sua vida é transformada. Mas você começa a olhar para o próximo com outros olhos, com os olhos de Deus. E o que Deus mais deseja para o ser humano é que ele seja salvo. Tá? Vamos lá. Zinzendorf, que é o conde, né, incentivava uma espiritualidade centrada em Cristo. Tá? Por que fala isso, irmãos? Mas passou uma espiritualidade não é em Cristo? Não, irmãos. Tem muita gente que tem uma vida espiritual, Cristo passou longe. Tá? No amor fraterno, quer dizer, o respeito, o amor entre os irmãos, e na simplicidade. Não é pobreza, simplicidade. Tá? O avivamento morável teve influência profunda em outros movimentos, especialmente sobre John Wesley, fundador do metodismo, que foi impactado pelo fervor espiritual e missionário dos moráveis. Então, eles não só já aplicam mudanças no seu tempo, como também influenciam a próxima geração. Quer dizer, eles fizeram mudanças no seu tempo, agora eles deixam um legado para a próxima geração. Estavam plantando castanha que John Wesley foi comer. Nós vamos falar sobre John Wesley depois, não hoje. John Wesley é um grande avivalista, é muito importante na história, talvez o avivamento mais influente, mais poderoso de todos os avivamentos para uma transformação foi o de John Wesley. Mas você percebe que isso, um vem abrindo o ambiente para o outro. Um vem criando um ambiente para o outro. Um vem tendo transformação e gerando um ambiente para a próxima geração, transformando, trazendo mudança. De uma geração, a próxima geração fica mais espiritual, fica mais perto de Cristo, mais focado na oração, mais santificação, mais Bíblia, mais palavra. Por quê? Porque ela perdeu tudo isso por mais de 1000 anos durante o processo de desviar-se da Igreja Católica. Quer dizer, a Igreja Católica foi se desviando, se perdendo por mais de 1000 anos. Após a Reforma, ele começa a voltar, passo a passo, gradativamente, quebrando as tradições e vai trazendo de volta. E Deus está trazendo até hoje. A gente vai estudar aqui e vamos ver vários movimentos que vem trazendo. E cada movimento que chega, ele é mal visto para aqueles que querem manter a tradição do antigo movimento. Você vai descobrir isso aí. Faz um movimento, ele é bom, ele se estabelece, ele cria uma base, e aí naturalmente, com o passar do tempo, cria-se uma tradição, que é natural. Só que muitas vezes a tradição impede as pessoas de continuar avançando. Aí vem uma nova geração, vem um novo tempo, e Deus quer subir o nível de novo. E aí há atritos entre as gerações. A geração antiga fala, nossa, Deus falou muito com a gente, Deus abençoou muito com a gente. A nova geração agora tem novas experiências com Deus e Deus sobe um pouquinho mais o nível. Mas só que a tradição não quer, porque ele acha que aquele é o último movimento de Deus, é o que ele está vivendo. A gente vai ver isso nas histórias que nós estamos vendo aqui. Por exemplo, os de tradição reformado já começou a ter dificuldade com o pessoal um pouquinho mais despertado, que já ora mais, que é mais intenso, vida religiosa não só de palavras, mas de ações, transformação da sociedade, vai avançando. Cada passo, quando John Wesley veio, ele é pastor de uma igreja tradicional, uma igreja cristã, na Inglaterra, mas ele tem dificuldades em olhar para Whitefield, que prega em praça pública, que prega na porta das minas de carvão na Inglaterra, porque ele pensa assim, peraí,
Deus tem que ser pregado dentro da igreja. A igreja é um lugar santo. Quem criou essa ideia que só a igreja é um lugar que Deus atua? É uma tradição católica mantida. Que Deus só manifesta na igreja. Deus só pode ser. E aí ele tem uma dificuldade. Deus tem que pegar John Wesley para ele poder quebrar essa tradição nele e aí gerar o avivamento que nasceu o movimento metodista. A gente vai falar sobre isso provavelmente a semana que vem. Entendeu? Mas sempre que uma geração vai bater. Por exemplo, havia uma igreja em boa parte da Europa, nos Estados Unidos, e aí veio o movimento pentecostal. E um monte de gente resistiu. Por quê? Porque aquilo não era de Deus. De Deus era o que eles viveram, não o que os outros estão vivendo. E o movimento pentecostal cresceu, avançou. E aí, na década de 50, veio o movimento, começou nos Estados Unidos, e veio para o Brasil também, que é o movimento das tendas. Agora Deus se manifesta não só com o batismo do Espírito Santo, agora Deus manifesta também com cura e com milagres. É o movimento das tendas. Aí, os pentecostais que só falam em línguas passam a ter resistência aos movimentos de cura e de milagre. Perceberam como que é o negócio? Eu estou explicando para vocês porque isso é história, são fatos. Então, cada geração se agarra ao que ele viveu e às vezes tenta atrapalhar o que Deus está fazendo no momento. Cada mover que Deus está trazendo, Deus percebe que o mundo precisa de um movimento, de uma ação. Por quê, irmãos? Porque o diabo também não está parado. A ciência está avançando, as religiosidades do mundo estão avançando. Hoje você vê religião impregnada em tudo. Por exemplo, as religiões de base oriental. Todo mundo fala que é chinês ou é japonês. Não é, é hindu. Tá? Essas ciências todas de Buda, Krishna, tudo isso aí, gente, vem de base hindu. Tá com força na China, no Japão, mas a base histórica é da Índia. Da Índia, são as religiões orientais. Então hoje, por exemplo, a acupuntura é considerado medicina. Mas a acupuntura não é medicina, a acupuntura é religião. Qual é a base da acupuntura? Pastor, é espetar agulhinha nas pessoas. Sim, é o que você vê. Mas como que funciona a acupuntura? Aqui não é só espetar agulha na pessoa. Não é só ficar furando a pessoa. A ideia é tocar nos pontos, nas chakras. Pastor, chakra? Peraí, é sítio? Não é chácara. Chama chakras. É uma palavra hindu. Chakras. O que são chakras? O homem, nessa religião, tem 7 chakras. São pontos de entrada espiritual. São portais que entram dentro do homem, no espírito humano. São chamados chakras. Então, vários tipos de medicina oriental trabalham com chakras. O que são chakras? Eles vão acessar esses pontos para abrir o espiritual. Isso traz melhoria física, mas chama o coisinha ruim para dentro. Não era o assunto, mas não sei porque eu estou falando, mas se Deus leva a gente para falar, a gente fala, né? Conhecimento nunca é demais. Então, irmãos, hoje é considerado medicina. Tem alguns lugares, planos de saúde e algumas áreas que consideram isso medicina normal. Só que isso é religião. Isso é religião. E não é religião cristã. E não é a prática bíblica. É prática de ocultismo. E aí eu vou mexer um pouquinho mais. Eu já comecei a falar, agora eu vou cutucar. Irmãos, presta atenção. Yoga, meditação, essas coisas, tudinho está no mesmo pacote. Mesmo pacote. E vou dizer, é mais fácil você libertar uma pessoa que está envolvido com religião afro do que gente que está envolvida com religião oriental. E os demônios afro são os que aparecem mais. Agora, da religião oriental são os escondidinhos, os que não manifestam.
e são os piores. Os demônios que não manifestam são os piores. Fique ciente disso. Então tem muita gente que faz um tratamento e está chamando demônio para dentro. Está impregnado na sociedade. Isso está em todo lugar. Você vai em qualquer lugar e você olha lá, tem um Buda, entendeu? Tem lá, como é que chama? Esqueci o nome agora da deusa hindu lá. Tem aquela do elefante azul. O olhinho. O olho egípcio, de Horus. Tem aquele olho azulzinho, assim, ó, azulzinho com o negocinho dentro, também, oriental. Tem, como é que chama? Esqueci o nome. Kundali. Tem aquela mulher, aquele monte de braço assim em volta da roda. Não é Diana, não. É uma religião hindu. Esqueci o nome dela. Irmãos, isso tem a ver com a roda das reencarnações que eles ensinam. Então vai vendo, irmãos. Vai vendo onde o povo está se metendo. E está cheio de crente envolvido com essas coisas. Tá? Então, irmãos, pra vocês entenderem. Então hoje, presta atenção. Antes havia os opostos. Então aqui no Brasil, a gente trabalhava com libertação. O que era a libertação? Para nós. Era expulsar demônio das religiões afro, não é assim, não? Do espiritismo. Talvez alguma coisinha do catolicismo, não é assim, não? E como é que a gente vai lidar com isso agora? Precisa de um nível de espiritualidade diferente, da guerra espiritual, discernimento de espírito. Dons precisam ser ativados, dons de discernimento de espírito, dons de intercessão, o dom da palavra de sabedoria, a palavra de ciência. Dons que não eram, porque até pouco tempo a moda era dom de profecia, dom de cura e libertação. Maravilha! Isso é bom, é. Mas e para essas outras pessoas? O que precisa? Presta atenção. Tem coisa que a oração de cura não cura, sabe por quê? Porque o demônio foi colocado lá dentro. E a gente deixou o demônio entrar. Sem saber, mas não importa, o demônio não está nem aí se você sabe ou não. Se ele conseguiu entrar, foi você que chamou. E se você chamou, ele só sai com renúncia e tem que achar a cara dele. Aí a libertação passa a ter um nível de atendimento, um nível de mapeamento, um nível com outros dons diferentes para poder lidar com isso. Mas aí tem gente insistindo que libertação é só chamar na frente, fazer uma oração forte. Pastor, isso é libertação? É boa? É. Mas hoje a gente tem que ter essa e tem que ter outras também. Aí a gente entra na tradição religiosa, perceberam? A gente começa a ficar na tradição. Ah, mas na minha época era suficiente. A gente levantava a mão, caía um monte de demônio. Irmãos, esses demônios não costumam cair hoje em dia. Aqueles continuam caindo, tá? Os demônios dessas mesmo continuam do mesmo jeito. Mas esses outros, você pode levantar a mão, você pode voar, você pode levantar a perna, que eles não costumam cair, não. Lembra que eu contei para vocês? Presta atenção. Lembra que eu contei para vocês do demônio agindo na mente da moça no meio do culto? Tirando o espírito dela no meio do culto. Como é que ele fez isso? Com projeção astral. Por quê? Porque durante muito tempo na vida dela, ela fez meditação e aprendeu a tirar o espírito, a fazer projeção astral. O demônio tinha a chave de acesso. Então, ela está lá na igreja, mas não estava ouvindo a palavra. No meio do culto. Lembra que eu falei que a irmã que tinha um dom de visão aberta saiu, foi nela. Eu vi a irmã chegando nela no culto. Estou pregando. Eu vi o movimento. Eu vi a irmã sair discretamente, foi, passou no corredor do lateral da igreja, foi, encostou nela, botou a mão no ombro dela rapidamente. Falou com ela alguma coisa e saiu. Eu, para mim, não entendi nada. Depois a irmã veio e falou para mim. O Espírito Santo mandou ir lá e orar por ela. E dar uma palavra. Botou a mão nela, deu o comando. Aí ela despertou e falou assim. Ela não estava com o olho fechado, viu, gente? Não estava dormindo, não, porque eu estava vendo ela estava olhando para mim. Só uma coruja olhando para mim. Fixa em mim.
Fixa em mim. Presta atenção, mano. De verdade, a gente acha engraçado, mas é uma experiência que eu já vivi isso como pastor. E aí, na hora que botou a mão na mulher, ela voltou e falou assim, ai, irmã Maria, falou para a irmã Maria assim, ai, irmã Maria, é que estava muito calor aqui dentro, eu estava lá no portão tomando um arzinho. O corpo dela não saiu dali, gente. Vocês não estão entendendo. Ela não saiu do culto. E na cabeça dela, ela tinha saído e tinha ido lá fora na grade da igreja tomar um ar. Ela não ouvia nada do que eu estava pregando. Porque na cabeça, porque ela estava do lado, o espírito dela estava do lado de fora. Durante o culto, no meio da reunião. Entenderam o que eu estou falando? Então, por quê? Porque ela tinha envolvimento com isso. Naquela época, isso tem mais de 20 anos, tinha menos. Só que hoje isso tem muito mais. Isso está em tudo que é clínica, está em tudo que é lugar. Você está recebendo uma massagem, você não sabe que massagem você está recebendo. Ai, pedras quentes, crentes não, pedras quentes. Que vem, põe nos lugares certinho, irmão. Põe em qualquer lugar a pedra. Por que não pode ser qualquer lugar? Porque tem o lugar certo, onde tem as chakras, aonde vai pegar todo o seu sistema. Então, irmão, todo mundo que faz isso está fazendo magia? Não. Mas uma boa parte está. Uma parte desses que estão fazendo nem sabe que é direito que aquilo é magia. Agora tem uns, geralmente os professores, os mestres que ensinam essa medicina alternativa, eles sabem o que estão fazendo. E aí como é que você lida com isso agora? Entenderam? Então a igreja precisa evoluir, a igreja precisa de um mover de Deus para que o que está acontecendo agora não é modismo, não é que a igreja agora deixou. Não, irmãos, a igreja continua crendo em falar em língua, poder do Espírito, em libertação, em fazer oração contra os demônios, os Exus, enfim, continua a mesma coisa. Mas agora o nível subiu um pouquinho mais. Porque o Oriente agora invade o Ocidente. A gente invadiu o Oriente com as missões. Está vendo as missões aqui? Agora o Oriente contra-ataca. E invade o Ocidente, que era a base das missões. É um contra-ataque. Discreto, invisível, mas é um contra-ataque. Por isso que a igreja precisa ter avivamento. Fala amém, irmãos? Porque ela vai subir mais. Não é que ela é melhor do que a outra geração. A outra geração me deu base para eu chegar nessa. Se eu não tivesse a experiência da outra geração, eu não chegaria nessa. A cura e a libertação subiu na experiência do falar em línguas, do pentecostal, de ser cheio do Espírito. O ser cheio do Espírito subiu nas costas de quem? Da movimento de santidade que veio antes. É assim que vai acontecendo. Vai trazendo. Traz, a próxima geração traz, porque a igreja precisa voltar à essência, à base, como era a igreja primitiva, uma igreja pura, fala amém. É isso que Deus está fazendo. Era uma igreja poderosa que atuava em todos os ambientes e tinha armas para todos os ambientes. Paulo está pregando. E tem uma endemoniada lá, que é um demônio que não manifesta como demônio, dizendo: ouçam esse homem de Deus, ele diz a verdade. Ô, irmão, quem que não quer ter uma pessoa falando isso a seu favor? Não é? Ela seria uma influência da sua época, dizendo: olha, sigam o apóstolo Paulo, vá lá, olha o Twitter dele, dá uma olhada no X, dá uma olhada lá na conta do Instagram do apóstolo Paulo, ele fala umas coisas muito bonitas. Porque ela tinha mais seguidor do que o apóstolo Paulo. Ela era uma influência poderosa na sua época. Aí Paulo falou: demônio, sai dela agora. Como é que ele sabia que era demônio? Por causa do Espírito. Um dom. Você entendeu? Ele soube lidar com alguma coisa que não era comum.
Então, irmãos, eu estou falando de experiências, de ambientes, de lugares, de saber o mundo espiritual. A igreja primitiva, ela era inexperiente, mas era toda armada e preparada. Ela tinha toda a estrutura espiritual para enfrentar qualquer situação. Por isso que ela cresceu tanto, por isso que ela enfrentou cada lugar que a igreja primitiva chegava, ela fazia diferença. Ela combateu todo tipo de mal, sofreu todo tipo de luta, dificuldade, sobreviveu. Ela se perdeu quando ela cedeu espaço para o Estado, através do imperador Constantino, criar leis e enfiar dentro da igreja. Casamento da igreja com o Estado. Aí a igreja se perdeu. E foi perdendo as suas características com o passar dos séculos. Agora, 1000 e tantos anos depois, Deus começa a trazer a igreja de volta. Mas quanto ela estava longe? Quanto ela perdeu? Não sabia mais nada. E aí Deus começa a trazer pelo básico. Primeiro, salvação pela fé. Ninguém pode fazer nada se não tiver encontro com Cristo. Agora acessa a palavra, educação, mudança social, leitura da palavra, tradução da palavra, pequenos movimentos, pequenas mudanças, vai avançando. Você percebe que a cada semana a gente sobe um pouquinho mais o nível. E aqui a gente vê um nível que vai preparar o mundo para um dos movimentos mais importantes da história, que é o movimento metodista através de John Wesley. Tá? A gente vai estudar isso, se Deus permitir, na semana que vem. Ok? Vamos lá, conclusão. O pietismo buscou renovar a vida espiritual e ética dentro do luteranismo, promovendo a prática devocional, pessoal, né? E o serviço para dentro e para fora. Sempre. Para dentro, melhorar. Opa, saiu o microfone. Esse aqui é o microfone da gravação, gente. Então, irmãos, mudança pessoal e mudança para fora. Melhor aqui, passa para fora. Melhor aqui, vai para fora. Sempre, sempre. Mudança sempre interna para fora. Por isso que a gente fala que o avivamento começa dentro e ele transborda para fora. Tá? Continuando aqui. Promovendo a prática devocional, o serviço social, enquanto o avivamento morável, foi o último que a gente leu, destacou-se pela oração constante, unidade espiritual e pioneirismo missionário. Foram os primeiros missionários. Depois da igreja primitiva, claro. A igreja primitiva fez um trabalho missionário. Depois acabou esse trabalho. Né? Ambos os movimentos ajudaram a preparar o terreno para os grandes avivamentos dos séculos 18 e 19, marcando o cristianismo com ênfase na experiência pessoal com Deus, na santidade de vida e na expansão missionária mundial. Então, aqui, ó, resumindo, experiência pessoal com Deus, quer dizer, melhorar o relacionamento com Deus, viveu como consequência uma vida de santidade, encontra-se com Deus, você não pode ser do mesmo jeito. Quem encontrou com Deus e continua com a vida tudo pecando, zoado, encontrou com Deus? Tá? Então são marcas. E como sequência também, no quê? Expansão missionária mundial. Agora financiando, preparando, enviando pessoas para levar a salvação e a transformação para outros ambientes. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos falar com o Senhor. Com a nossa oração sempre. Senhor, eu quero viver um avivamento na minha vida. Eu quero viver um avivamento na nossa igreja. Nós temos que ter uma transformação pessoal, começando no nosso ambiente como crentes, e aí Deus nos leva a outros lugares, mas sempre começa a partir de onde nós estamos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença nesta noite. Pai, hoje aprendemos um pouco mais, entendemos um pouco mais que a cada época o Senhor traz a Tua igreja para mais perto da igreja ideal, da igreja que o Senhor projetou, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos aprender com a história, Senhor.
Nos leve, Senhor, a aprender com a experiência dessas pessoas, do crescimento, da transformação, da mudança pessoal. Pai, nos leve a viver uma vida na Tua presença, com mais oração, com mais santificação, mais desejo pela Tua presença, mais desejo, Senhor, por estar diante de Ti, e também um desejo ardente, uma paixão por vidas, por almas, Senhor, pela transformação da nossa sociedade. Em nome de Jesus, aviva o Teu povo, aviva a Tua igreja, Senhor, para que nós possamos ver nesses últimos dias o Teu mover poderoso de transformação, Senhor, de bairros, de vilas, de cidades, Senhor, de estados, de países. Pai, nós queremos ver a Tua glória se manifestar. Cada dia mais, Senhor, oramos e desejamos a Tua vinda. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Cada vez mais o mundo se perde, o mundo se corrompe, mas a Tua igreja precisa se levantar como uma voz profética nos últimos dias, Senhor, para confrontar Satanás, para confrontar o mundanismo, o pecado. Levanta-nos como uma igreja poderosa, uma igreja viva, uma igreja atuante. Desperte os dons espirituais, desperte os dons, Senhor, em todas as áreas, como ferramentas poderosas, Senhor, para realizar a Tua obra, para libertar o povo, para transformar a sociedade. Em nome do Senhor Jesus, que sejamos uma igreja viva, uma igreja atuante, Senhor, dentro e fora do templo. Nós lhe pedimos, Pai, e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.